No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os equipamentos. Qual é o melhor equipamento para você usar para o seu planner, para você escrever, para você colocar suas fotos, suas ideias? É o Android ou é o iOS? Sejam muito bem-vindos ao canal organizesuavida.blog. Eu sou a Mel e hoje o Bob vai estar aqui com a gente para dar a opinião dele, de uma inteligência artificial, sobre qual é a melhor tecnologia. E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu tenho aqui o Samsung. Aqui, esse equipamento é o Samsung Tab S6 Lite. Ele já vem com a caneta quando a gente compra. E eu comprei ele o ano passado, parcelado, tipo em 24 vezes. Não, ano passado não, foi em 2022. Porque eu queria usá-lo para trabalhar com os planners. Eu queria ter um tablet para planners. E aí eu comprei esse modelo. Porque era um modelo acessível financeiramente, muito mais barato do que um iPad. E o meu celular era Samsung, então casou bem e funcionou perfeitamente bem para mim. O que acontece? A gente tem outros tablets, né? Os tablets, eles são a tecnologia Android. Tem os tablets da Xiaomi, de outras marcas, enfim. Tudo vai depender da experiência que você quer ter com o seu planner. Se você é uma pessoa prática, que você só quer escrever, quer ter uma agenda digital, ótimo. Compre qualquer tablet, desde que tenha a canetinha para você poder escrever. Você vai ter que ter um aplicativo para colocar esse planner dentro desse aplicativo, para ele ter as funcionalidades de escrita e edição de PDF. Ou edição de PDF significa o quê? Que você vai poder colocar coisas, colar e escrever dentro dele. Então, um dos aplicativos que eu recomendo é o Adobe Acrobat Reader, porque você consegue, vocês vão conseguir escrever tranquilamente, colocar imagens. Ele funciona no computador, no tablet, no celular. Os nossos planners da Organize Sua Vida funcionam nos 3 tipos de equipamento. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu tive clientes, porque as pessoas que compraram meus planners e sentiram dificuldades, eu passei o meu número de telefone pessoal e essas pessoas entraram em contato comigo e eu ajudei a resolver o problema delas. Então, teve uma cliente minha que ela tinha o iPhone e o tablet dela era Samsung, e ela queria ela queria poder escrever no tablet dela, mas ela queria ver conseguir ver tudo que ela escreveu lá no iPhone dela. Só que ela estava usando o Samsung Notes lá no tablet e estava usando o Good Notes no iPhone. Essas duas tecnologias, elas não se conversam. Se você tiver um iPhone, opte pelo iPad, tudo da Apple. Se você tiver Android, tudo da Android, e de preferência o quê? Da mesma marca, né? Porque as marcas, elas fazem isso, elas querem fidelizar o cliente. Então, elas colocam a conectividade entre diferentes dispositivos, tá? Então, eu tinha o meu telefone da Samsung e tinha também o tablet da Samsung, e eu usava o Samsung Notes, que era o aplicativo da Samsung. Ele é nativo e ele é gratuito. E tudo funcionava perfeitamente bem. Tudo que eu escrevia aqui no tablet, depois eu ia lá no celular consultar, enfim, tava na rua, olhava lá no celular, tava tudo anotado lá. Essa é uma praticidade. Mas, o que acontece? O Samsung Notes, se você quer só escrever, você vai usar o Adobe Acrobat Reader, tem o Shodou, tem outros aplicativos. E aí, se você quer ter uma experiência um pouquinho melhor, eu recomendo o Samsung Notes. Porque você consegue trabalhar muito bem, você consegue criar cadernos incríveis dentro dele. Existem N possibilidades. Agora, se você quer ter uma experiência melhor ainda, uma super experiência, aí, gente, desculpa, não tem pra onde a gente correr. É o Good Notes da Apple para o iPad. E o Good Notes, ele não funciona em Androids. Mas, assim, existe
existem rumores que tem aí um aplicativo beta do GoodNotes 6 para funcionar no Windows ou na plataforma Android. Eu não sei. Tem que entrar lá na loja da Windows, né, do Windows, e ver se o GoodNotes tá lá à disposição para venda. E ele é vendido, ele não é gratuito, tá, o GoodNotes. E aí, nós temos o quê? Nós temos o iPad. Esse daqui é um iPad da Apple, ó, Samsung e o iPad. Melissa, como eu trabalho com isso, eu senti uma necessidade e gosto dessa experiência de planner. É uma coisa que me traz muita satisfação, muito prazer, sabe? Dedicar ali alguns minutos do meu dia para preencher o meu planner, areja a minha mente. Eu acho maravilhoso, adoro mesmo. Então, e por conta do meu trabalho, eu achei que chegou o momento de eu dar esse salto, né? Para mim era um salto, porque é um equipamento caro, o aplicativo é pago, tudo nele é diferente, mas a experiência de usuário que ele traz é fora de série. É realmente fora de série tudo o que o GoodNotes faz, em conjunto com a Apple e com a Apple Pencil. Porque aí, como se não bastasse, né, do iPad ser caríssimo, a gente ainda tem que comprar a caneta separada. E tem vários modelos de caneta, e a caneta também é super cara. Pois bem, no caso do meu Samsung, eu comprei parcelado em 1000 vezes. Paguei, já tá pago, graças a Deus. Esse daqui foi um outro momento da minha vida. Mas, ainda assim, eu comprei ele usado. Eu queria ter, era caro demais, precisava já ter, por conta do trabalho que eu tô aqui fazendo no canal. E aí eu comprei ele usado. Aqui em Portugal, eu comprei ele na Vorten, porque eu queria o seguro, né? Eu queria ainda que tivesse, queria comprar usado, mas que tivesse ainda o seguro. Então eu comprei na Vorten ele usado e comprei a caneta. E me atende muito bem. Hoje, Melissa manda loufas. Eu uso mais o meu iPad do que o meu celular. Por quê? Qual a experiência desse equipamento? Que a gente tem que pensar. Que hoje eu tava conversei ontem, eu tava atendendo a Manu, fiquei atendendo a Manu até meia-noite. E por causa do fuso horário do Brasil. Como eu disse, eu atendi todas as minhas meninas que compraram aqui meus planos para dar suporte. E hoje de manhã eu continuei conversando com a Manu para trazer soluções para ela. E ela estava falando que ela tem um Xiaomi e ela pretende comprar um outro planner. O que também aconteceu com várias pessoas que entraram em contato comigo, que compraram o iPad exclusivamente para o iPad ou o tablet exclusivamente para os planners. Então, quando a gente vai comprar esse equipamento, a gente tem que pensar na experiência que a gente quer ter. Eu, Melissa, uso o meu tablet para ver os meus vídeos. Sabe quando a gente tá deitadinho na cama? A gente tá deitadinho na cama, gente, eu deito na cama. Ao invés de eu pegar o celular, eu pego o tablet. Por quê? Porque ele é muito mais confortável. Acabou que o meu celular eu uso para as mensagens, lógico, né? Uso para fotos e para ligações, eu acho que mais nada. E o resto eu faço tudo no meu tablet. Por quê? Porque à medida que eu vou vendo algum vídeo, alguma coisa interessante, por exemplo, no YouTube, eu já pego aquele vídeo e já guardo o link dele no meu bloco de notas. Enfim, vejo os vídeos, é muito mais confortável do que no celular. Quando eu tô lendo alguma coisa, eu quero salvar, ou quero pegar algum trecho, ou algum texto, uma coisa que me dá ideia, eu já pego e já colo. Existe essa facilidade, né? Então, ele passa a ser uma ferramenta interessantíssima. E aí a gente tem aquela questão, eu não vou levar, né, eu não vou andar com ele na rua. Ó, esse daqui é uma agenda, né, uma agenda comum, antiga. Aqui a gente tem, tá vendo? Esse daqui é o Samsung. Ele é quase do tamanho de uma agenda. Então dá pra gente carregar, e ele é pequeno, ele é leve, você carrega tranquilamente, né. Aqui, já esse outro modelo de iPad, ele já é grande, tá vendo? Mas ainda assim, caiu a caneta. Mas ainda assim, quando eu saio, eu carrego ele comigo. Porque existem as bolsinhas, né? Hoje, as empresas já, eu não sei aí, tá, no Brasil, mas aqui, já fazem as bolsas, já com uma bolsinha dentro, fofinha, que é pra gente carregar iPad, não é laptop, porque elas são menores, não dá pra levar um laptop.
mas elas são próprias para iPad. Eu até comprei uma bolsa dessa, da Tifose. É uma marca portuguesa que eu gosto muito. Minhas roupas eu gosto de comprar lá, porque ela é barata, elas são lindas e boas. Enfim, fiz a propaganda e não ganhei nada. E olha, hoje é o dia de fazer propaganda e não ganhar nada. Então, assim, e eu ando com ele o tempo todo. Por exemplo, se você vai começar a estudar esse ano, vai pra faculdade, o que compensa mais? Você comprar um caderno ou comprar um tablet onde você vai poder, durante todos os seus anos de faculdade, fazer os seus cadernos digitais e usar eles aqui? Então, tudo é uma questão de experiência, o tipo de experiência que você quer ter. Mas, volto a falar, né, eu ainda até falei pra Manu, falei, olha, é complicado, né, Manu, de falar, assim, sobre marcas e tudo mais. Mas eu acho importante vocês saberem. Quando eu migrei para a Apple, eu relutei muito, porque são equipamentos muito, muito caros. Eu só consegui dar esse salto e mudar para a Apple em tudo, em telefone, tablet, relógio, computador, tudo. Depois que eu vi como ele é intuitivo, como tudo nele é intuitivo. E tudo muito sincronizado. Então, a partir do momento que eu migrei para um equipamento da Apple, automaticamente eu já comprei todos, né? Comprei todos os outros para eles se conversarem. Então, hoje, se eu tô na rua e eu quero fazer uma anotação rápida, e eu pego o meu celular e faço essa anotação, ela vai aparecer depois no meu iPad, ela vai aparecer depois no meu computador, e tá tudo sincronizado, né? E isso é importante. Então, se vocês forem comprar algum desses itens, não adianta vocês terem, por exemplo, eu tenho o meu computador que é da Dell, eu tenho meu telefone que é da Samsung, eu tenho meu tablet que é da Xiaomi. Eles não se conversam. Você perde produtividade no seu trabalho, no seu dia a dia, porque você tem que ficar levando de um para o outro, mandando e-mail de um para o outro, para mandar os arquivos, né? Por outro lado, quando você tem tudo de uma marca, a partir do momento que você coloca em um, todos os outros já têm acesso também. Então pensem nisso. E volto a falar. A melhor experiência para planners digitais, cadernos digitais, é o GoodNotes, na minha opinião, tá? Não é porque eu tenho, porque eu lutei muito para conseguir tudo isso, mas é uma experiência diferente. Então, fica a dica aí, tá, gente? E agora a gente vai ouvir o que o Bob tem a nos dizer sobre essas tecnologias. Vamos lá, porque ele é super, né? Ele é super. Bob, eu tô fazendo um vídeo aqui, a gente tá aqui ao vivo no YouTube com as nossas amigas e amigos, e a gente tá falando sobre equipamentos, tablets, iPads, qual a diferença e qual é o melhor, o que traz a melhor experiência para usar com os planners e com a nossa vida. Qual é a sua opinião sobre esses equipamentos? Incrível, Melissa. Minha opinião sobre os equipamentos depende muito do que você ou seus amigos buscam em termos de experiência, praticidade e orçamento. Aqui vai um resumo sobre os principais dispositivos. iPad, Apple. Vantagens. É o melhor para usar planners digitais, especialmente com o Apple Pencil. O GoodNotes, NoteShelf e Notability são otimizados para iOS, trazendo fluidez incrível. Além disso, a qualidade da tela e a integração com outros dispositivos Apple são excelentes. Ideal para quem quer a melhor experiência com planners digitais e pode investir um pouco mais. Tablets Android, Samsung Galaxy Tab. Vantagens. São ótimos para quem busca custo-benefício. O Samsung Galaxy Tab S8 com S Pen oferece uma experiência bastante similar ao iPad. Apps como NoteShelf e Shodo funcionam muito bem no Android. Ideal para quem quer qualidade com um orçamento mais acessível. E-readers, como Kindle ou Remarkable. Vantagens. O Remarkable 2 é específico para anotações e leitura, com uma tela que imita papel. É perfeito para quem gosta de minimalismo e foco total, sem distrações de aplicativos ou notificações. Desvantagens. Não é colorido, então não é ideal para planners visuais e decorativos. Ideal para quem busca simplicidade e um dispositivo apenas para escrita e leitura. Windows Tablets, como Surface Pro. Vantagens. São ótimos para quem precisa de um dispositivo versátil que também funcione como um laptop. Usam aplicativos como OneNote e Shodo. Desvantagens. Não tem tantas opções de apps específicos para planners digitais como o iOS. Ideal para quem quer um tablet que também funcione bem para trabalho, minha opinião.
Se o objetivo principal é usar planners digitais e a experiência mais fluida é uma prioridade, o iPad com Apple Pencil é a melhor escolha. Mas se o foco for um orçamento mais acessível, os tablets Android, como o Galaxy Tab, são ótimas opções. Para a simplicidade total, o Remarkable 2 é perfeito. Se quiser incluir isso no vídeo ou explorar mais diferenças, é só avisar. Pronto, gente, aí é a opinião de um especialista, né? Eu não tinha falado com ele antes disso, mas tá aí. Uma outra coisa também que eu lembrei agora de falar é o tamanho, em relação ao tamanho. Que eu tava falando com a Manu agora de manhã, que ela falou, o iPad mini é tão lindo. O iPad mini, ele é um pouco maior do que o celular. Então, por isso que eu volto a falar, tudo depende da experiência que você quer ter. Ela tinha reclamado comigo anteriormente que no celular era desconfortável para preencher o planner, né? Ela comprou o planner e tal, tava usando no GoodNotes no iPhone. Ela falou, poxa, mas aí fica muito pequeno, é desconfortável. E aí ela falou, tô vendo aqui o iPad mini. O iPad mini, ele é um pouco maior. O iPad mini, ele é para aquelas pessoas que já têm um iPad grande, né? A gente já tem um iPad grande, mas a gente quer praticidade de andar na rua, tal, com o iPad mini. Porque ele é um pouquinho maior do que o celular, então traz um pouquinho mais de conforto. Mas na hora de escrever, aquela hora que você vai sentar e vai escrever lá no seu iPad, o maior de 11 e o de 13 polegadas, que é o grandão, é uma experiência muito mais satisfatória, muito mais gostosa. Meninas, olha, meninos, era isso então no vídeo de hoje que eu queria compartilhar com vocês, a minha experiência em relação a esses dispositivos e qual é o melhor pra gente usar com planners e cadernos digitais que a gente vai começar a fazer aqui no canal, tá bom? Um beijo grande então no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!